E em relação à visita com o prefeito Chico Brasileiro, o que o senhor tem a dizer para nós, deputado? Olha, a reunião ainda está acontecendo com o ICMBio, com o Ministério do Meio Ambiente, né, com a Casa Civil aqui da Presidência da República, com vários prefeitos aí da região que estão participando e também participaram, eu estava na reunião, está o deputado Toninho Vancher, que é o coordenador da bancada, o deputado Vermelho, que é de Foz do Iguaçu, a deputada Luísa Canziano e o deputado Rubens Bueno. Foram os deputados que participaram do evento. Ainda está lá sendo discutido todo o plano de investimentos no parque, muitas dúvidas sendo esclarecidas pela equipe do ICMBio, que está liderando o contrato de concessão, a nova licitação, e acho que vai ser muito útil esse debate aqui para que essa nova licitação de fato contemple os interesses que estão estabelecidos aí na região. Há uma outorga de 6% de valores arrecadados, né, do total arrecadado, renda bruta do parque, que vai ser investido em ações na região, algo na faixa de 30 milhões por ano. Portanto, é uma grande conquista, realmente 500 milhões de investimentos no parque, para vários polos, não só mais cataratas, mas outros polos de visitação no parque, e mais 30 milhões por ano para ser investido aí no entorno do parque, em ações que o Conselho do Parque vai propor e o ICMBio aprovará e a concessionária terá que aplicar. Então está muito interessante o modelo do edital. Obviamente as lideranças que estão aqui estão propondo, Codefós, né, estão todos aqui propondo ainda melhorias, mais melhorias no edital para que ele realmente permita que a região do parque, do entorno, seja privilegiada. Porque o resumo da ópera aqui, deputado Ricardo Barros, para nós que somos nativos aqui da aldeia, é o seguinte: é a comunidade de Foz do Iguaçu, a comunidade lindeira, ter um acesso mais fácil ao Parque Nacional, até na questão de preço, etc. E não só isso, as atividades comerciais que agregam, né, por conta da visitação, do entorno e tal, em que os iguaçuenses possam, desde o taxista, o vendedor de pipoca, o vendedor, visitei Foz do Iguaçu, me lembrei de você e vende um souvenir qualquer, uma lembrancinha qualquer. Eu acho que essa é a participação maior, além, claro, da preocupação sob o ponto de vista da ecologia, etc., né? Eu acho que eu gostei do plano, está bem, o plano está olhando muito para isso, por isso que tem novos polos de visitação, né, em Céu Azul, em outras regiões, não fica restrito apenas às cataratas. Isso vai ampliar a penetração do parque como polo turístico na região, e eu entendi que vai ser um volume de investimento muito alto, né, com 500 milhões de investimento em 5 anos, e uma tarifa razoável, começa com R$80, que já é hoje, e para as pessoas que moram lindeiros ao parque, 20% dessa tarifa. Então, R$16 o ingresso para quem mora na região. Muito bom. O prefeito Chico Brasileiro está conduzindo a reunião de forma muito determinada e com apoio de todos que estão ali, para que o edital seja cada vez mais voltado para o interesse da região. Deputado, agora é o Nélio, e eu vou pegar uma carona no que disse o Nelson há pouquinho. Quem mora na aldeia conhece os caboclos, então, consequentemente, a preocupação mais local, mais regional, mais no entorno do parque, está muito mais nessa questão de tarifa, de acesso, de ter condições de usufruir e também de participar disso como um todo. Na proposta de 30 anos de concessão, de que maneira pode ser colocado alguns fatores a mais e nessa reunião de hoje decidir algumas reservas que possam favorecer especialmente os municípios lindeiros? Os prefeitos estão aqui e estão fazendo suas colocações. A reunião não tinha terminado quando eu saí, eu acabei de sair para o general Ramos estar aqui fazendo uma audiência pública aqui na Comissão de Fiscalização. Eu precisei sair para atender um assunto lá desta presença do general Ramos e vou voltar ainda para a reunião. Mas, assim que terminar, certamente o prefeito Chico Brasileiro e outros que estão na reunião, o deputado Vermelho, o deputado Toninho Vancher, que nasceu em Foz do Iguaçu,
poderão relatar para vocês como, ao final, os avanços que foram obtidos em relação àquelas ações que foram divulgadas na audiência pública que teve em Cerro Azul e em Foz do Iguaçu. Inicialmente eu quero parabenizar a iniciativa, de Foz do Iguaçu, o prefeito Chico, os secretários, Contur, enfim, os prefeitos da região do parque, os lindeiros, Felipe Gonzalez, todos aqui, fizeram um movimento muito grande aqui, representativo e na hora certa, doutor Nelson, porque a gente precisava esclarecer alguns pontos importantes sobre a construção do nosso parque. E foi bem produtiva. Participamos aqui, o deputado Toninho Vancher, o deputado Ricardo Barros, a deputada Canziani, e eu que represento a cidade também. E foi produtivo e eu só tenho que agradecer ao Ministério do Meio Ambiente, ao ICMBio, ao pessoal do BNDES, enfim, a todos que fazem parte desse trabalho da concessão. Tivemos várias pautas importantes e teremos em breve mais uma reunião no Tribunal de Contas da União para discutir pontos importantes, como um percentual de reserva para divulgação do parque, como uma participação de Foz do Iguaçu e dos municípios lindeiros no 7%, que será uma variável da arrecadação total do Parque Nacional do Iguaçu. Então são pontos importantes e nós avançamos muito, doutor Nelson. Em relação a tarifas, para o pessoal que é da nossa Taba aqui e os vizinhos, em relação à participação de negócios que acabam gerando em torno disso, alguma coisa que o senhor entende que já possa dizer que está meio que definido ou ainda é cedo? Sim, o prefeito e Chico e os demais prefeitos bateram muito nessa questão do preço em relação à população local, à população lindeira e também à população do Mercosul. Ficamos a discutir com o Tribunal de Contas da União, por sugestão do Ministério do Meio Ambiente, do ICMBio, essa questão da redução da tarifa, de uma tarifa especial para a gente de Foz do Iguaçu, para nossas comunidades lindeiras e também para o Mercosul. Isso depende do TCU, porque vai ser uma tarifa diferenciada. E eu acredito que nós teremos sucesso quanto a isso. Avançou bem essa questão do preço da tarifa. Nós não podemos comparar o preço com o estrangeiro, que vem aqui com dólar, com euros, e nós com o nosso real. Então, realmente, nós precisamos um diferencial muito importante para dar oportunidade para as famílias, as pessoas que visitam o nosso parque, terem condições de gastar um pouco mais, de ficar um dia a mais na nossa cidade, pagando um preço menor na visitação do nosso parque. Deputado Vermelho, Nélio, um abraço para ti. Em relação à sequência, já disse, tem uma reunião marcada para o TCU. Onde ou qual é o fórum que vai definir, que vai bater o martelo em relação a essas propostas que estão sendo analisadas aí hoje? Cortou um pouco, Nélio. Bom dia, boa tarde para você também, para todos que nos ouvem nesse momento. O TCU vai ser, eu acho que um divisor importante. O Chico, o prefeito, está aqui ao meu lado. Ficamos de fazer essa agenda com o TCU e também com o governo para tratar a questão do ingresso e a questão de um percentual específico para a divulgação do parque. O prefeito vai clarear melhor esse assunto. E também um projeto de lei que nós temos que mudar a lei existente hoje para essa variável da arrecadação, essa outorga variável, que seria de 7%, para ela não ficar apenas com a União, que ela seja dividida com Foz do Iguaçu e com os demais municípios lindeiros, porque são eles quem presta o serviço, quem atende a população, quem coloca a saúde à disposição, quem faz a coleta do lixo, enfim, quem cuida das cidades, são os lindeiros. Então eles precisam ter uma participação nesse recurso. Então essa é uma pauta que nós vamos fazer, prefeito, com os deputados do Paraná. Mudar essa lei, tirar um pouco desses 7% do Brasil, da União, para pôr para os municípios lindeiros. No TCU, ficou marcado já, o prefeito está condenando essa agenda, para a gente discutir que de um percentual de 6% de investimento no parque, seja disponibilizado um percentual de 1,5%, de 2%, para divulgação lá fora e aqui dentro dos nossos atrativos do nosso parque. Eu acho que avançou bem nesse sentido, né? Deputado Vermelho, para encerrar, não querendo misturar os assuntos, a quantas anda o assunto Estradas Parque? Eu quero falar então da Estrada Parque rapidinho. Nós temos uma audiência agendada já para no início de setembro com o presidente para definir a apreciação final do projeto de lei 984. Eu estou bem confiante a ele. Hoje nós tínhamos uma explanação importante aqui de tudo que é possível fazer dentro do parque com responsabilidade.
e vai ampliar muitas ações dentro do Parque Nacional do Iguaçu, na nossa região de Foz do Iguaçu. E nós queremos mostrar que é possível também fazer uma estrada responsável no sentido sudoeste-oeste, ou seja, ligando Capanema, Saranópolis, Medianeira e Foz do Iguaçu. Outro ponto importante, nós estamos indo agora, com a tua permissão, para uma reunião, vamos tratar sobre os cassinos. Tem uma comissão especial, e eu tenho uma reunião agora meio-dia, mas está ao meu lado aqui o nosso prefeito, que pode continuar também com vocês essa entrevista. Tá bom, doutor Nelson? Grande abraço, forte abraço. Se o Chico for gentil comigo, como ele sempre foi, e com o contraponto da cultura, a menos que ele está muito exibido em Brasília agora, ele já entra no ar conosco. Bom dia, prefeito. Ele está do meu lado, um abraço, forte abraço a todos. Outro. Então deixa eu cumprimentar e até vou repetir. Agora o Chico está na capital do estado, na capital do Brasil, né? Agora ele já vai querer ficar exibido e não dá muita atenção para nós aqui. Bom dia, prefeito, tudo bem? Bom dia, doutor Nelson. Sempre vou dar atenção, doutor Nelson. Não, é que o cara vai para a cidade grande, né? E daí ele já começa a querer ficar exibido com os demais da aldeia e tal. Não, eu sei disso. Como é que foi a reunião, Chico? Boa reunião em relação ao assunto parque? Excelente reunião. Uma participação de Foz do Iguaçu bem representativa, tanto representante do Conselho de Turismo, representante do CODEFOS, representantes das secretarias municipais, enfim, Foz do Iguaçu ficou bem representado aqui. Os temas abordados com a bancada do Paraná foram os temas mais relevantes, com a boa participação dos deputados, tanto o deputado Vermelho, o deputado Toninho Vanche, o líder do governo, Ricardo Barros, a deputada Canziani, Luísa Canziani, o deputado Rubens Bueno, ou seja, a bancada do Paraná, apoiando o Foz do Iguaçu e os 14 municípios lindeiros ao parque, no sentido de nós termos uma licitação, doutor Nelson, que seja uma licitação que possa convergir para o desenvolvimento da região do Parque Nacional, desenvolvimento dos municípios, que a gente possa realmente diferenciar preço de tarifas, que o preço para o estrangeiro seja um, mas o preço para o estrangeiro do Mercosul seja outro, o preço para o brasileiro seja diferenciado e, principalmente, tenhamos a tarifa especial para os munícipes da região lindeira. Então, esse é um dos temas principais. E os outros temas são os temas de investimento. É muito importante que parte desses recursos arrecadados pelo parque fique para divulgação, para promoção, para marketing da nossa região e também para os investimentos ambientais, para os investimentos do entorno. Ou seja, todos os temas aqui foram relevantes e foi importante a participação de quem está conduzindo o processo de licitação para que a gente, em conjunto com o Tribunal de Contas da União, possamos chegar no melhor modelo e que seja um modelo que garanta mais investimentos no parque, menor tarifa e assim a gente promover o destino de uma forma sustentável. Prefeito, bom dia, Onélio. Em relação às discussões aí, o senhor já colocou a questão das tarifas, que era uma das preocupações. Além disso, na discussão entra aí alguma conversa sobre novos serviços a serem prestados no interior do parque, até que possam ser ainda mais atrativos para que a população lindeira adote o parque como sendo dela? Isso foi pautado, sim, aliás, foi uma pauta permanente com a equipe do Ministério do Meio Ambiente, que é o maior aproveitamento, Nélio, dos atrativos do parque. O parque é muito grande, nós temos 185 hectares. Então, nós podemos aproveitar muito com o turismo da natureza, com o ecoturismo. Passa para isso ter investimentos, passa ter um planejamento adequado para isso. Por isso que novos atrativos devem ser feitos, a licitação vai exigir novos atrativos, está previsto um teleférico, está previsto uma ampliação da área ali, onde hoje tem uma grande concentração, que é aquele corredor ali próximo da Garganta do Diabo, onde precisa realmente ter uma maior comodidade para o turista, uma ampliação dos espaços, até porque se continuar do
do jeito que está, as cataratas vai ficar com uma limitação de visitação. E a gente precisa ampliar o número de turistas. Por isso que os investimentos se faz necessário. Nós tivemos ao longo dessa última licitação, que na verdade venceu o ano passado, foi prorrogada por causa da pandemia até o final desse ano, muita dificuldade de um canal de contato. Via de regra era centralizado pelo ICMBio, algumas definições. A partir dessa nova licitação, poderá ter algum canal mais permanente de contato, de comunicação com os municípios lindeiros? O que nós estamos definindo, inclusive nessa reunião com um dos pontos abordados, foi a maior participação dos municípios lindeiros no atual conselho do parque. E que não só que os municípios participem, mas que participem como um órgão deliberativo que possa definir que esses 6% que ficarão para investimentos da receitas brutas sejam definidos pelos prefeitos, definidos pelos entes locais, para que realmente a gente possa ter um grande investimento, tanto na parte de infraestrutura, quanto também na parte de divulgação, de promoção e marketing do nosso destino. Ok, prefeito, olha, eu agradeço por demais a sua gentileza aí, Chico, tá? A Rádio Cultura ficou aí à disposição da reunião, já ouvimos o deputado Ricardo Barros, o deputado Vermelho, ouvimos agora o senhor, e porque essa é uma discussão que interessa a todos nós, e eu lhe agradeço muito a gentileza de ter participado conosco, tá certo, Chico? Obrigado, doutor Nelson, obrigado a toda a Rádio Cultura, e dizer que a Prefeitura vai participar ativamente desse debate, até porque se nós não conquistarmos algo agora, só daqui a 30 anos, né? Então, esse é o momento e a Prefeitura está realmente participando ativamente. Muito obrigado, doutor Nelson, um grande abraço a todos. Então, essa reunião da bancada do Paraná, né, foi uma reunião muito boa, com alguns prefeitos da região, encabeçada pelo prefeito Chico Brasileiro. Ela trouxe aqui a discussão do edital, né, de exploração do Parque Nacional do Iguaçu. E a grande reivindicação, e tem sentido de ser, justo, é de que os municípios lindeiros também tenham os recursos, tenham projetos adequados a essa nova realidade. E ali todos foram unânimes em apoiar e saber que nesta nova dinâmica, né, nesse novo modelo, tem aí a participação de todos os municípios, além de que isso atende pelo menos a uma necessidade de, em 5 anos, haver investimentos de 500 milhões de reais, que é o que propõe aqui o Ministério e através do ICMBio. Deputado Rubens, o senhor esteve na reunião, inclusive estava junto o deputado Vermelho. O que me chamou a atenção, e eu até pergunto para o senhor está tratando também dessa questão do Parque Nacional, e tem um projeto do deputado Vermelho que pediu um regime de urgência para apreciação do projeto de lei de autoria dele, em relação à criação de estradas-parques. E eu vi que seu voto não foi pelo regime de urgência. Por que o senhor não votou assim? Olha, eu não votei, doutor Nelson, porque eu considero que o Parque Nacional do Iguaçu é um patrimônio da humanidade. E nós precisamos ter esse parque preservado e sabe que qualquer tipo de trânsito, que já aconteceu muito, quando não havia uma demanda tão grande como hoje, para enfrentar e desbravar e plantar soja, por exemplo, né? Então, um cuidado muito grande com esse parque, que ele vai ficar para as gerações futuras. Então, não deixar de forma alguma. Daí o meu receio é de autorizar uma estrada-parque e depois perder completamente o objetivo, e perdendo o objetivo venha se transformar num grande processo, né, de avanço e desmatamento na região.